Bem-vindos à 9ª edição do Caleidoscópio. E porquê nona? Porque já tivemos 8 edições em Goa, organizadas pela Comunicar Trust. Mas esta edição é muito especial, porque vai ser aqui em Macau, com o apoio da Escola Portuguesa de Macau, a TDM, que está aqui connosco, e com o Instituto Camões em Goa. E comigo vieram os vencedores da seleção em Goa. E eu acho que nós vamos começar com a apresentação deles. A equipa Os Invencíveis. Vamos conhecê-los. Eu sou o Brett. Eu sou a Naomi. E agora temos os alunos da Escola Portuguesa de Macau. Vamos também conhecê-los. Luís Vaz de Camões. Eu sou a Catharina. Eu sou a Leonor. A equipa Caravela. Eu sou a Chi. Eu sou a Joana. E a equipa Lisboa. Eu sou a Carlota. E eu sou o Alejandro. Uma salva de palmas para todos eles. Eu sou a Nalini Elvin Souza, vim de Goa com os meus alunos e vou estar aqui com vocês e também aí em casa para saber quem sabe falar, ler e escrever em português. As duas melhores equipas hoje, com a maior pontuação, vão depois para uma final. Este programa tem 5 partes e a primeira parte é muito simples. Temos perguntas de gramática, de desporto e sobre 2 tópicos. Um deles é sobre a gastronomia goesa e a gastronomia macaense, e o segundo tópico é sobre os cursos preferidos dos alunos depois do 12º ano, que são bem diferentes na Índia e aqui em Macau. Já vamos saber mais sobre isso. E eu acho que vamos pelo sentido dos ponteiros do relógio, está bem? Não se esqueçam que esta pergunta são 6 pontos. Se não souberem, não é o fim do mundo, é 0. E nós vamos começar com a equipa de Goa, com os Invencíveis. Vocês querem uma pergunta sobre os tópicos, sobre gramática ou sobre desporto? A gramática. Ok. Então, a equipa Os Invencíveis escolheu uma pergunta de gramática. E a pergunta é: Goa é um destino turístico importante. Forme um substantivo, nome, a partir da palavra sublinhada, a palavra turístico. Um nome a partir de turístico. Turismo. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Invencível. E começamos bem, não é? 6 pontos para a equipa Os Invencíveis. Vamos lá ver agora a equipa Luís Vaz de Camões. E eles vão querer uma pergunta de... Gramática. Também vão para a gramática. E a pergunta é: no início, o pão era consumido só pelos católicos. Dê o antónimo da palavra em itálico. E a palavra é início. Antónimo de início. Final. Muito bem, são 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Isto começou bem. Vamos agora à equipa Caravela, que quer uma pergunta de... Gramática. Então, a pergunta é: ele é de Goa. Ponha a frase no imperfeito do indicativo. Ele era de Goa. Ele era de Goa. São 6 pontos para a equipa Caravela. E agora vamos acabar aqui com a equipa Lisboa, que quer uma pergunta de... Gramática. Que é tudo gramática. Pronto. Então vamos lá à 4ª pergunta de gramática. Os jovens têm de recusar os desafios do mundo. Qual o antónimo da palavra em itálico? Recusar. Aceitar. Muito bem! Seis pontos para a equipa Lisboa. Portanto, começamos bem, todos com 6 pontos. A segunda parte é parecida, mas desta vez não parece que seja, vocês vão precisar, mas se precisarem de ajuda, tem aqui o nosso público. Só que, se pedirem ajuda ao público, em vez de 6 pontos, vão ser 3 pontos. Portanto, pedem ajuda ao público mesmo se não souberem. Mais vale ter 3 do que ter 0, não é?
E agora vamos começar no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio. Vamos começar aqui com a equipa Lisboa e que vai pedir uma pergunta de... Desporto. Uma pergunta de desporto. E a primeira pergunta de desporto é... Todos o conhecem como The Special One. Como se chama? Perguntamos ao público? Perguntamos ao público? O público? José Amorim. Muito bem! A resposta certa era José Mourinho. Portanto, aqui a equipa Lisboa vai ter 3 pontos. Vamos agora à equipa Caravela, que quer uma pergunta de... Tópico. Pronto, ficaram com medo do desporto, não é? Então, bem, a primeira pergunta sobre os tópicos. E a pergunta é... Onde fica o estado de Goa? Fica para o sul da África. Não. Oh. Não. Ali o público sabe. Índia. Índia. A resposta certa era a Índia. A Índia é um país, de facto, muito grande, tem 29 estados, ok? E Goa é um dos mais pequeninos. Quem é que sabe quantas línguas fala na Índia? Alguém sabe? A Índia tem 22 línguas oficiais. E a língua dos nossos meninos aqui de Goa chama-se Konkani. Bem, não faz mal, só estamos no início, não é? Vamos passar agora à equipa Luís Vaz de Camões, que quer uma pergunta de... Tópico. Também quer uma pergunta sobre os tópicos. A segunda pergunta é... Quais são as comunidades principais de Goa? Hindu, cristã e muçulmana. Muito bem! São 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. E agora vamos aos invencíveis, que querem uma pergunta de... Esportes. Querem uma pergunta de desporto. E é a segunda pergunta de desporto. A pergunta é... Jogador de futebol e figura mediática, mas afinal, como é que o Cristiano Ronaldo começou a sua carreira? A. Sport Lisboa e Benfica. B. Futebol Clube do Porto. Ou Sporting Clube de Portugal. A, B ou C? Lembrem-se, se não souberem, podem perguntar ao público. A resposta C. Muito bem, Sporting Clube de Portugal. São 6 pontos para os invencíveis. E terminamos a segunda parte do caleidoscópio. Vamos começar agora com a terceira parte, que é muito gira, porque é uma parte que envolve desenho. Nós já decidimos aqui com os nossos participantes quem é bom a desenho. O colega vem aqui, vê a palavra que está dentro do envelope, vai desenhar e a outra pessoa vai ter que adivinhar de que bonequinho é que ele está para lá a desenhar, não é? Se estiver certo, são 4 pontos, mas se errar, são menos 4. E vamos começar com a equipa dos invencíveis. Ele vai abrir o envelope, vai ver qual é a palavrinha e são 30 segundos. O tempo começa agora. Sim? Sabes o que é? O computador. É um computador, está certo!
São 4 pontos para a equipa Os Invencíveis. Vamos agora à equipa Luís Vaz de Camões. Ela vai abrir o envelope, vai ver qual é a palavrinha e o tempo começa agora. Azeitona. Azeitona? É azeitona! São 4 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Vamos agora à equipa Caravela. E o tempo começa agora. Acabou o tempo. Viagem. Não. A palavra certa. Aqui o nosso público acha que sabem? Tem ali um barquinho, tem uns cadotes. Tem a ver com aquela pessoa, não é? O que é que será? Qual será a profissão daquela pessoa? O que é que vocês acham? Não. A resposta certa era um comerciante. Oh! Isto tem a ver com os tópicos que os nossos alunos leram, mas não faz mal, não faz mal. Agora a última equipa, e vamos à equipa Lisboa, está bem? E o tempo começa agora. Olha que o desenho é bonito. Uma berinjela. Berinjela, não. Tens mais 2 oportunidades. Qualquer coisa que veio da Índia, o que será? Especiarias? Hã? Especiaria? Sim, vai um bocadinho mais, vá lá. Chile? Não sei. É um chili, mas chili em português nós chamamos? Malagueta. Malagueta! São 4 pontos para a equipa Lisboa. E terminamos a terceira parte do caleidoscópio. Em quarto lugar, temos a Caravela com 6 pontos. Em terceiro lugar, temos a equipa Lisboa com 13 pontos. E empatados, com o mesmo número de pontos, estão os Invencíveis e Luís Vaz de Camões, com 16 pontos. Vamos agora para a quarta parte. Os nossos participantes podem duplicar a pontuação, mas têm que pensar muito bem se vão duplicar ou não. Então, em vez de 6 pontos, se tiverem uma resposta certa, vão ganhar 12 pontos. Mas se não acertarem, menos 6 pontos. E desta vez vamos começar com a equipa Lisboa. A equipa Lisboa quer duplicar os seus pontos ou não? Sim. Querem. A equipa Lisboa é muito corajosa e eles vão escolher uma pergunta de quê? Sobre? Cultura. Ainda não. Tópicos. Sobre os tópicos. Então, a equipa Lisboa vai ter uma pergunta sobre os tópicos que estudaram, sobre a cozinha macaense, a cozinha goesa e sobre os vários cursos que gostam depois do 12º ano. E a pergunta sobre os tópicos é: como é que os goeses são conhecidos em Mumbai? São conhecidos de pão? São. São conhecidos como pão. Muito bem.
São 12 pontos para a equipa Lisboa, 12 pontos. Muito bem, pão. O pão foi introduzido pelos portugueses em Goa e, portanto, toda a gente hoje em dia come pão, muçulmanos, hindus, católicos, todos comem pão. E quando eles imigram para Bombaim e encontram um goês, ele é um pão. Quer dizer, ele veio de Goa. Muito bem. Vamos agora aqui à equipa Caravela. Vão duplicar ou não? Sim. Vão duplicar. Muito bem. E querem uma pergunta de? Gramática. Querem uma pergunta de gramática. Está bem. E então a pergunta de gramática é: relações públicas têm visto o seu mercado de trabalho a aumentar. Ponha a frase no pretérito mais que perfeito composto. Relações públicas tinham visto o seu mercado de trabalho aumentar. Muito bem! São 12 pontos para a equipa Caravela. Isto promete. Isto promete. Equipa Luís Vaz de Camões, vão duplicar. 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 E a pergunta é sobre? Gramática. Uma pergunta de gramática. E a pergunta é: o mundo do trabalho que os jovens enfrentam hoje é profundamente desigual ao dos seus pais. Ponham a frase no singular. O mundo do trabalho que o jovem enfrenta hoje é profundamente desigual ao do seu pai. Está certo, público? Não está certo? Está sim, enfrenta! São 12 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões, 12 pontos. E os Invencíveis vão duplicar ou não? Vou duplicar. Os Invencíveis também vão duplicar. E a pergunta que eles querem é sobre? Gramática. Gramática. Acabaram as perguntas de gramática, pois vocês gostam de gramática, agora já não há perguntas de gramática. Portanto, vocês agora têm que escolher ou uma pergunta sobre os tópicos ou desporto. Tópicos. Vão para os tópicos. E a pergunta é: digam o nome de 3 especiarias usadas na gastronomia goesa. Pimenta preta, gravínea e canela. Muito bem! São 12 pontos para os Invencíveis. Estamos bem, estão mais ou menos iguais, penso que nada mudou, mas agora é que as coisas podem mudar. Porque esta última parte, que é a parte de cultura geral, tem todos boa cultura geral, não é? Vocês têm uma luz nas vossas mesas, vão-me deixar acabar de ler a pergunta e só depois carregam na luzinha. E eu vou decidir quem é que carregou primeiro. Se acertarem na resposta, são 6 pontos. Se não acertarem, são menos 6 pontos. Portanto, aqui tudo pode mudar. Vamos então à primeira pergunta de cultura geral. E a pergunta é: João Maria Centeno Gurjão Jorge é um músico e compositor português, famoso como intérprete da flauta de bambu e de saxofone. Tem o nome artístico de A. Ruizinho, B. Remo Fernandes, C. Ronquião. Ninguém sabe quem é este músico português? Não? Bem, ninguém ganha nada, mas será que o nosso público sabe? E quem é que nos vai dar a resposta? A linha C. Obviamente C. A resposta certa era o Ronquião. Vamos então à próxima pergunta de cultura geral. E a pergunta é: como se chama a capital do Brasil? A. Brasília, B. Rio de Janeiro, C. São Paulo. E quem vai responder à pergunta é a equipa Luís Vaz de Camões.
A. Brasília. Muito bem! São 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Vamos à próxima pergunta de cultura geral. E a pergunta é: como se chama a cidade onde nasceu o primeiro rei de Portugal e que foi capital europeia da cultura em 2012? A. Porto. B. Coimbra. C. Guimarães. E quem vai responder é a equipa Luís Vaz de Camões. C. Guimarães. São mais 6 pontos. São mais 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Muito bem. Vamos à próxima pergunta de cultura geral. E a pergunta é: conhecido como Pantera Negra, foi um dos mais famosos jogadores do mundo nos anos 60. A. Pelé. B. Messi. C. Eusébio. E outra vez a Luís Vaz de Camões. C. Eusébio. Muito bem! São mais 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Vamos para a próxima pergunta de cultura geral. A pergunta é: atravessa o Brasil e é o segundo rio mais extenso do mundo. A. Tejo. B. Amazonas. C. Ganges. E Luís Vaz de Camões outra vez, mas ele sabe as respostas todas. B. Amazonas. Muito bem! Mais 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões. Já não tem espaço para escrever 6 ali na pontuação. É a 6ª pergunta de cultura geral e é a última. Quem inventou o cinema? A. Os irmãos Lumière. B. Charlie Chaplin. C. Os irmãos Marx. E é outra vez para a equipa Luís Vaz de Camões. A. Os irmãos Lumière. Muito bem! Pois é, 6 pontos para a equipa Luís Vaz de Camões, que mais não podiam ter tido, não é? Chegamos ao fim da primeira semifinal e vamos ver as pontuações. Quem é que vai à frente? E sabem quem é que ficou em segundo? Temos a equipa Caravela com 18 pontos. Caravela, palmas para eles. A equipa Lisboa com 25 pontos. Muito perto, os Invencíveis com 28 pontos. E muito lá à frente, com 58 pontos, a equipa Luís Vaz de Camões. Então, quem é que vai à final? Vão ser as equipas Os Invencíveis e Luís Vaz de Camões. Eu quero uma salva de palmas para todos. Onde é que as placas? Terminamos assim a primeira semifinal. Antes de acabar, queria muito agradecer à Escola Portuguesa de Macau, à TDM, que está aqui connosco, e ao Instituto Camões em Goa. Até à próxima!